Olá, bom, boa tarde. Estou gravando esse vídeo para fazer a apresentação da minha parte do Seminário de Psicologia da Educação 1. O meu grupo ia apresentar na semana passada, mas por conta do tempo a gente não conseguiu apresentar, ficamos para apresentar hoje e infelizmente não vou poder estar presencialmente na aula e propus para o professor Danilo para fazer essa apresentação via videoaula. Bom, ele autorizou e segue então a minha parte do seminário. Bom, meu grupo ficou de discutir e apresentar esse capítulo aqui, né, do livro da professora Maria de Lourdes Zanotto. O livro dela é Formação de Professores, Contribuição da Análise do Comportamento. O capítulo que a gente ficou responsável para discutir foi Para Além das Contingências Instrucionais. A professora Maria Zanotto, ela discute nesse capítulo quais contingências vão influenciar o trabalho do professor, né, além da sala de aula propriamente dito, né? Em alguns momentos ela discute o que está acontecendo dentro da escola, mas fora da sala de aula, a relação entre os indivíduos no interior da escola e também fora da escola, a relação do trabalho do professor, do comportamento do professor com outros fatores que estão além da própria instituição de ensino. Bom, a professora Zanotto, que é a autora do livro, ela possui graduação em Psicologia, né, pela PUC de São Paulo, mestrado em Psicologia pela USP, Psicologia Experimental, né, área de concentração, e doutorado em Educação, né, dentro da área de Psicologia da Educação, também pela PUC de São Paulo. Professora lá da PUC desde 71 e ministra disciplinas relacionadas à psicologia, né, modelos de investigação, psicologia comportamental, orienta TCCs e também ela orienta estágios na área de Psicologia da Educação, com ênfase na formação de professores numa análise, numa ótica behaviorista, comportamentalista. Bom, então a gente vai trabalhar, né, essa discussão do comportamento, né, do professor, que é moldado por diferentes fatores, né, a professora autora do livro ela tem uma grande experiência com isso, então vai ser bem interessante. As citações que a gente faz aqui no decorrer do trabalho são citações muitas vezes do Skinner que estão dentro desse capítulo aqui do livro da professora Maria de Lourdes Zanotto. Muitas vezes eu não coloquei o padrão de referências lá com o APUD, porque a gente está se referindo exclusivamente a esse capítulo. Então, quando eu citar o Skinner, vai ser o Skinner citado pela professora Zanotto. Tudo bem? Então, vamos lá. A professora ela inicia o capítulo apresentando as agências sociais e o controle do comportamento humano. Ela apresenta que existem diferentes agências que são organizadas dentro da sociedade e, né, são organizadas e formadas por grupos sociais, e esses grupos sociais eles vão manter o controle sobre os seus membros, os membros da agência e também os outros indivíduos que têm alguma relação com aquela agência, mesmo que não façam parte diretamente dela. Bom, e esses grupos sociais aí que vão exercer o controle dos membros, né, da agência, também de outros indivíduos, eles vão reforçar os comportamentos tidos como certos e punir os comportamentos tidos como errados. E agora o comportamento que é definido como certo vai ser aquele que vai reforçar, que vai ser reforçador para todos os membros do grupo. Então, não é numa perspectiva individual. O comportamento ele vai ser moldado numa perspectiva, né, coletiva. O que é certo para aquele grupo de pessoas, para aquele grupo social, então para aquela agência vai ser o que vai determinar. Não necessariamente o que é certo para o indivíduo. Isso aí, é claro que vai ter uma perspectiva na evolução do comportamento da sociedade, do indivíduo, né, do ser humano, de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, já que essas agências aí, né, são apresentadas 5 agências: a agência educacional, né, o governo, a religião, a agência da psicoterapia e a economia, que são essas agências que vão tentar moldar e vão tentar instituir, né, poder sobre os outros membros, sobre os outros indivíduos. Bom, alguns dos indivíduos que compõem essas agências têm poder de manipular as variáveis que a agência utiliza no controle do comportamento dos demais. Então, a gente está discutindo sobre exercício de poder. Esse exercício de poder, aqui agora numa perspectiva, numa escala mais ampla, mais coletiva, né, que vai moldar o comportamento social de uma maneira geral. Isso aí, é claro, isso é feito, né, como poucas pessoas elas vão ter esse poder dentro da agência, então isso aí tem um caráter de dominação. Né, o exercício do poder tem um caráter de dominação. Bom,
A professora, ela apresenta uma perspectiva do Skinner em relação a essas agências, né? Skinner realiza uma análise comportamental de cada uma dessas 5 agências, caracterizando o tipo de controles que cada uma delas exerce. Ela apresenta que existem algumas diferenças básicas que vão, né, distinguir uma agência da outra e como é que elas vão exercer o poder sobre os indivíduos para controlá-los, né, para moldar o seu comportamento. Ela compara essas 5 agências e estabelece algumas diferenças entre elas. A agência da educação, né, por exemplo, ela tem algumas particularidades e algumas especificidades. A primeira delas é que o estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para outros em algum momento futuro. Então, a agência educacional ela tenta estabelecer, né, um comportamento nos indivíduos para moldar de uma maneira positiva, de uma maneira que seja benéfica para aquele indivíduo, inclusive a longo prazo. Então ela busca um efeito a longo prazo, né, e que tenta trazer para o indivíduo uma série de domínios do conhecimento acumulado socialmente, da cultura, porque o papel da educação, de uma maneira geral, é bastante amplo, né? A educação está aí para tentar trazer e possibilitar que os indivíduos tenham acesso à cultura que foi acumulada durante todo o período evolutivo da nossa espécie, né? Dentro da evolução cultural que foi acontecendo, como também dos conhecimentos que foram agregados durante esse período aí. E todo mundo, teoricamente, deveria ter acesso a isso. E a instituição de ensino, né, ela é responsável por justamente possibilitar que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento acumulado, aí, tenham acesso a essa parcela da cultura. E a maneira como a educação faz isso, né, exerce esse poder, ela vai exercer isso aí que a gente tinha, né, comentado, de exercer o poder institucionalmente, ele se difere das outras agências por alguns pontos, por alguns motivos bastante pontuais. Por exemplo, há uma diferença entre o uso do poder econômico para induzir o aprendiz a trabalhar, para induzi-lo a adquirir formas eficientes de comportamento, entre o uso da ameaça de punição para induzir um soldado a lutar e para induzi-lo a lutar eficientemente, e entre o uso de poder peculiarmente disponível pelas agências religiosas para reforçar o comportamento piedoso e para ensinar o catequismo. Então a gente vai ter diferentes tipos, né, de maneira de exercer o poder para moldar os comportamentos. E a instituição de ensino, ela não vai usar de um poder coercitivo, pelo menos ela não a priori não deveria usar de um poder coercitivo para tentar convencer as pessoas a agir. Joia? Bom, para Skinner, quando pessoas vão governar pessoas, exercendo esse domínio, né, exercendo esse poder, em uma situação ideal, isso, né, deveria ser garantido. Algumas características deveriam ser garantidas. Por exemplo, a substituição do controle aversivo pelo reforçamento positivo. De uma maneira geral, para tentar, né, fazer essa espécie de domínio, essa espécie de exercício do poder, de uma maneira ideal, não se deveria usar o controle aversivo. Isso deveria, né, ser evitado. Mas sim, a gente deveria tentar fazer com reforçamento positivo, né? Como a gente viu aí dentro da teoria behaviorista, comportamentalista de Skinner, é muito mais interessante usar o reforço positivo do que o controle aversivo, como a punição, porque como a gente já conversou em sala de aula, o uso do controle aversivo aí ele vai fortalecer o comportamento de esquiva, fortalecer o comportamento de fuga e não necessariamente vai alterar o repertório comportamental, mas simplesmente vai evitar com que um comportamento ele seja manifestado em uma determinada situação. Então, de certa forma, não muito eficaz tentar usar o controle aversivo, né, para fazer esse governo, para fazer essa modelação do comportamento. E ele também fala que nessa dinâmica aí de governo também deveriam ser mais utilizadas, né, contingências deveriam ser estabelecidas e buscar contingências em vez de tentar modular o comportamento através de regras, por uma série de motivos que o texto vai explorar mais à frente. Mas, originalmente, também, de uma forma ideal, também precisamos pensar em usar contingências, estabelecer contingências para moldar o comportamento, ao invés de simplesmente instituir regras. Bom, sequências programadas de contingências nas mãos de professores e counselors hábeis podem gerar eficientemente repertórios complexos exigidos por um ambiente social. Porque o texto ele coloca uma abordagem evolutiva do comportamento. Que tipo de comportamento é vantajoso que seja adquirido? E que tipo de comportamento seria deletério para a sociedade? Qual comportamento deveria ser usado, deveria ser
ser reforçado para que isso seja benéfico de um ponto de vista coletivo da sociedade, do ponto de vista da espécie. Né? Que tipo de comportamento vai agregar valor, vai ter um valor adaptativo melhor, pensando isso aí a nível de espécie. E aí o Skinner, né, e a professora Zanotto, eles colocam isso, trazem isso, destacando as particularidades da educação, da agência educacional. Porque quando essas contingências elas são usadas de maneira eficiente pelos professores, isso aí tem um poder muito grande, inclusive de modular o comportamento, né, de uma maneira benéfica, com que as pessoas sejam hábeis para conseguir modular o seu comportamento e adquirir comportamentos que sejam, né, adaptativos e sejam, né, positivos aí no futuro, né? Porque a educação ela tenta moldar esses comportamentos para ter um efeito a longo prazo, um efeito benéfico para o indivíduo. E também, assim como a psicologia, isso é uma das características que a gente pode usar para tentar agrupar essas duas agências, tenta trazer para o indivíduo uma capacidade de autogoverno, para que ele consiga lidar com as contingências, né, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira melhor. E a variabilidade dessas contingências, a variabilidade desse repertório comportamental também é muito importante. Porque quando a gente... eu sou biólogo, então eu gosto bastante de pensar nesse aspecto evolutivo. Quando a gente imagina aí, os comportamentos que vão sendo agregados, isso precisa conferir uma espécie de benefício, de vantagem para ser selecionada, né? Um comportamento que seja benéfico para as pessoas. E, além disso, essas duas instituições, essas duas agências, elas visam possibilitar que o indivíduo tenha capacidade de autogoverno, né? Como comentei. Bom, algumas características aí da instituição, da agência educacional. Ela visa a preparação formal e sistemática de indivíduos aptos a construir uma cultura com maiores chances de sobrevivência, né, aquele valor adaptativo que eu comentei, e acesso aos conhecimentos socialmente acumulados e aquisição dos comportamentos de autogoverno. São características aí, da agência educacional e, de certa forma, principalmente essa ideia do autogoverno, né, a agência da psicologia também se presta a tentar aumentar no repertório, né, de ações de comportamento das pessoas a capacidade de um comportamento de autogoverno. Bom, aqui o texto separa, né, tenta agrupar de acordo com algumas características aí as agências. Educação e psicologia têm como, né, uma característica em comum que eles não necessariamente usam, né, do controle aversivo como modo de operação, né, como modus operandi aí dessas duas agências. Elas deveriam, né, de fato e idealmente tentar abrir mão do controle aversivo para usar contingências, né? Então a característica necessária não é necessariamente o controle aversivo, diferente do governo e da religião, que muitas vezes usam ameaça e controle aversivo aí para fazer, né, a modelação do comportamento. E a educação ela se assemelha ao governo e à religião porque eles abrangem na sua atuação muitos indivíduos, né? Porque tem políticas educacionais no Brasil e no mundo aí que todo mundo deveria estar na escola. Então, isso aí vai abranger muita gente. O governo também, né, abrange todo mundo que está dentro lá daquele território político. E a religião também congrega, né, uma série de milhares de pessoas aí, tem uma hegemonia na sociedade. Então, são agências muito poderosas que têm um grande número de indivíduos. Então, essas características aqui, a gente pode usar para agrupar as agências, certo? Seguindo. Deixa eu trazer para cá. Bom, e pensando ainda naquela ideia adaptativa, Skinner ele discute a incongruência entre o futuro da espécie e o futuro das agências de controle. Quais interesses as agências de controle têm e se esses interesses eles são congruentes, né? Eles estão de acordo, são concordantes com os interesses coletivos aí a nível de espécie, né? De sobrevivência principalmente. Porque se a gente for pensar, basicamente, que essas agências estão exercendo o poder para se beneficiar e não para beneficiar o coletivo, não para beneficiar, né, os indivíduos, as pessoas, não para beneficiar a espécie, isso aí vai ser lesivo, isso vai ser deletério.
Bom, ao considerar a possibilidade de planejar um modo de vida que tenha maiores chances de sobreviver ao futuro, de sobreviver no futuro, Skinner menciona a atuação daqueles que ele identifica como os não comprometidos, com governos, religiões e capital, capazes de tornar o futuro mais remoto como parâmetro para as contingências a estabelecer de modo a garantir a sobrevivência da espécie. O poder dos não comprometidos está não apenas na ciência, mas na educação e no aconselhamento, via psicologia. Bom, a gente percebe aí que o governo, as religiões e o capital, eles têm interesses extremamente egoístas e vão tentar impor aí os seus interesses modelando o comportamento das pessoas para que eles tenham cada vez mais poder. A gente vê isso aqui no Brasil acontecendo aí, a gente tem uma crise política, cada um dos poderes instituídos aí está em crise, brigando entre si para conseguir mais poder, isso aí dentro da escala do governo, dos poderes que estão agindo no país, aí, o legislativo, o executivo, o judiciário, a gente percebe aí uma briga entre eles, tem uma disputa de poder entre eles, as religiões também tentam convencer as pessoas fazendo disputa de poder, aí, e o capital nem se fala que modula a sociedade, a gente já vem vivendo aí numa sociedade capitalista e a gente entende as consequências disso, principalmente a desigualdade social, e o capital está sempre interessado só em lucrar e não necessariamente no bem-estar social, no bem-estar das pessoas, mas que um grande número de pessoas seja preterido, aí, perca uma série de vantagens por conta dos interesses aí do capital, onde poucas pessoas são beneficiadas. Isso, pensando aí na sobrevivência da espécie, não é nem um pouco sensato, não é nem um pouco razoável, nem viável. Então, tem uma incongruência aí entre os interesses dessas agências. Deixa eu ver, a janelinha pulou aqui. Vou pular essa versão. Sim. Bom, como eu ia dizendo, então tem uma incongruência aí do interesse dessas agências com o interesse evolutivo. A gente pensa, dá para fazer uma relação aqui com a ideia de sustentabilidade, sobrevivência da espécie, num período futuro, então a gente precisa modular as nossas ações, nossos comportamentos para garantir que no futuro as gerações que estão por vir aí tenham a possibilidade de usufruir do mundo de uma maneira adequada, que a gente consiga garantir para eles condições adequadas para viver nesse planeta. A gente tem que saber usar os recursos do planeta e tudo hoje de uma maneira adequada para que no futuro isso seja garantido. A mesma ideia que está aqui, dá para fazer uma relação uma analogia aqui dessas ideias propostas por Skinner com a ideia de sustentabilidade, que é tão popular hoje aí. E ele atribui a responsabilidade, basicamente, com os não comprometidos com essas agências, para tentar fazer um mundo melhor, e tente garantir uma sobrevivência da espécie, já que a ciência, a educação e a psicologia, de uma maneira geral, tentam fazer isso, aumentar as contingências, aumentar os repertórios comportamentais, trazendo variabilidade para que as pessoas tenham capacidade de agir de forma mais flexível no mundo aí, E a variabilidade é sempre boa, pensando tanto em comportamentos como em contingências, como inclusive pensando na evolução da espécie, na genética, variabilidade é sempre uma coisa muito positiva. Bom, efeitos de práticas culturais que evoluíram e acabaram por produzir contingências que comprometem a longo prazo a sobrevivência da espécie e da cultura e tornam a curto prazo a vida humana menos feliz. Então, aqueles pontos que eu estava colocando de incongruência aí, dos interesses particulares, simplesmente de aumento do próprio poder dessas agências em detrimento dos interesses da própria espécie. Bom, e o Skinner ele atribui aí a responsabilidade de tentar mudar isso aos indivíduos que não estão só na ciência, mas na educação e no aconselhamento. E como a gente está estudando educação, tem alguns problemas que estão ligados aí, que vão impossibilitar, que vão dificultar. Os outros grupos, na semana passada, eles discutiram um pouco isso, do professor, da responsabilidade do professor em estabelecer essas contingências, mas a gente vai ver aqui, nessa análise que é proposta pela Maria Zanotto, que existem uma série de questões que estão complicando aí, que estão impedindo, que estão dificultando com que os professores consigam fazer isso, com que o trabalho do professor seja eficaz e seja vantajoso. O comportamento do professor ele é influenciado por uma série de fatores, certo?
Então, a educação na perspectiva da análise do comportamento, ela leva em consideração algumas coisas. Primeiramente, ela destaca que é necessário observar além da sala de aula, né? Aquilo que eu tinha mencionado desde o início. A relação da agência educacional, né, da educação com as outras agências, né, como é que as outras agências vão influenciar a agência educacional e o comportamento dos indivíduos dentro da agência educacional, já que existe uma superestrutura aí, né, na sociedade que a gente precisa considerar todas essas agências. As condições ambientais que possibilitam entender o comportamento do professor, né, quais contingências estão modelando o comportamento do professor, que não o comportamento dos seus alunos, que é o que deveria inicialmente, né, de maneira ideal, modelar o comportamento do professor. E as relações sociais mais globais que a educação está inserida, beleza? Uma citaçãozinha, análise comportamental, além de possibilitar a explicação do comportamento de um indivíduo particular, fornece meios para analisar as estruturas, o sistema e as formas de controle social. Então a gente vai ver isso aí de uma maneira mais ampla, a gente vai tentar observar de uma escala, né, acima para entender essas relações aí, né, dessas estruturas, o sistema e as formas do controle social exercidos na sociedade, né, e as implicações disso no trabalho do professor especificamente. Bom, o sistema explicativo de comportamento humano. Skinner ele diz que o reforçamento ele produz dois efeitos básicos, o efeito do prazer, né, por uma associação do reforço operante aos sentimentos, é que de uma maneira geral a gente tem que as coisas que reforçam, né, as coisas reforçadoras, elas nos agradam e nos proporcionam uma sensação de bem-estar, uma sensação agradável, e isso, né, é até interessante. Isso aí, claro que vai ter uma explicação evolutiva, né, pensando na evolução da espécie. O texto faz, né, uma menção a isso também. E também, além do efeito prazer, a gente tem o efeito do fortalecimento. Na história da humanidade, não obstante, evoluíram e mantém-se até hoje certas práticas culturais que enfatizam apenas metade do efeito, o efeito do prazer, e não o efeito do fortalecimento. Você não vai fortalecer um comportamento, você não vai fortalecer que esse comportamento ele tenha um reforço, né? Você não vai conseguir fortalecer o reforço para um determinado comportamento, já que vai ter só o efeito do prazer, você não vai ter o fortalecimento daquele reforço. Beleza? Em detrimento do efeito de fortalecimento, alterando e corroendo as contingências de reforçamento de tal modo que acabam por produzir uma relação problemática entre o homem e o ambiente. Então a gente tem que esse efeito de fortalecimento ele vai ser corroído, ele vai ser alterado de modo a que, né, seja desvantajoso para a gente, né? O fortalecimento de um reforço, né, que seria positivo, mas infelizmente, né, seria interessante, mas infelizmente ele vai corroer esse efeito de fortalecer o reforço, mas vai ter só o efeito do prazer. E a gente vai entender já o efeito do prazer, ele não é necessariamente algo que vai fazer com que um comportamento ele seja fixado, ele seja aumentado no repertório comportamental. O texto ele traz 3 práticas culturais que vão, né, corroer o efeito fortalecedor do reforçamento. Então, 3 práticas que vão fazer com que o reforçamento ele não tenha, né, o efeito fortalecedor para aumentar um comportamento repertório comportamental. O primeiro efeito é a alienação. O texto, inclusive, faz uma comparação lá com a teoria do Marx, né, pensando no trabalhador dentro da fábrica e compara o trabalho do professor com o trabalho alienado de um operário, né, dentro de uma fábrica. Bom, a alienação ela vai separar o comportamento e as consequências reforçadoras naturais imediatas. Isso vai desvincular e vai fazer com que os comportamentos sejam controlados por contingências arbitrárias e normalmente aversivas. Porque numa fábrica, se a gente for imaginar, o trabalho é extremamente limitado, né, é extremamente pontual, é repetitivo, né, dentro daquele modelo do capital, né? E isso vai fazer com que os comportamentos eles não sejam controlados por contingências variadas, né, que vão enriquecer o repertório, mas vão ser regras, vão ser obrigações, vão ser coisas normalmente que vão remeter à aversividade, vão impor, né, e não vão ser não vão enriquecer o repertório comportamental, já que
essas contingências que vão moldar o comportamento dentro do ambiente de trabalho, elas são artificiais, elas não são naturais, elas não agregam tanto. Vai fazer com que tenha um repertório comportamental muito, muito estreito e viciado. E esses indivíduos eles vão ser menos afetados por contingências, né, sociais, já que boa parte do tempo eles vão estar lá dentro do ambiente de trabalho, né, tendo o comportamento controlado por contingências arbitrárias, vão ser menos expostos a essas contingências sociais que são muito positivas e necessárias, né, para pensar no estabelecimento de um comportamento vantajoso para o indivíduo, né, a longo prazo. A segunda prática cultural que o texto, né, aborda é o efeito do comportamento governado por regras. Bom, a gente tem uma série de situações na sociedade onde nós somos submetidos a regras, a normas. E é importante, né, a gente lembrar que as regras elas são necessárias, né, para a aprendizagem humana. Né, isso não dá para negar, mas estabelecer que todo o repertório comportamental seja moldado, né, unicamente por regras, isso é deletério, isso é muito ruim. As regras elas possibilitam, né, a aprendizagem humana, e isso vai modelar, né, vai aumentar o repertório comportamental, ou então, de uma forma rápida, né, vai aumentar o repertório comportamental dentro daquelas coisas, pelo menos teoricamente, né, dentro daquelas parâmetros que estão estabelecidos pelas regras, de forma rápida, já que as regras elas são impostas, e não necessariamente o comportamento que vai ser governado por regras. E isso é problemático, né, já que essa rápida aquisição do repertório comportamental, mas que repertório comportamental que vai ser adquirido via, né, imposição por regra? Porque o texto discute que quando o comportamento do indivíduo é só modelado por regras, o comportamento que vai ser, né, fixado no repertório comportamental não vão ser os comportamentos, não vão ser os parâmetros que as regras definem, mas simplesmente o comportamento de seguir regras. Né? Isso que está sendo reforçado. Então, o comportamento governado por regras não necessariamente fortalece a regra, né? Fortalece os parâmetros que a regra define, mas simplesmente o comportamento de seguir regras. Então, você vai ter no repertório comportamental do sujeito, do indivíduo, né, que ele deve ser obediente, deve seguir regras. Isso que vai sendo reforçado sempre que ele está submetido a diferentes tipos de regras. E isso é muito negativo porque ele vai ser desestimulado a explorar novas contingências e de ampliar o repertório comportamental. E isso é, novamente, lesivo para o indivíduo, porque ter variabilidade no repertório comportamental é essencial, né, pensando na adaptação da espécie. Bom, e homens que só seguem regras não produzem as variações comportamentais necessárias à seleção. Né? Quando as pessoas se comportam bem seguindo regras éticas ou obedecendo às leis de um governo ou religião, consequências pessoais fortalecedoras são usualmente muito atrasadas. Então, essas pessoas elas demoram aí elas são mais lentas para conseguir aumentar o seu repertório comportamental. Beleza? Isso ocorre de maneira atrasada, segundo Skinner, né? Citado pela professora Zanotto. E uma outra prática, né, cultural que vai correr o efeito fortalecedor do reforçamento é o reforçamento imediato, que é aquela ideia do prazer que eu havia comentado antes. Né? No Ocidente, a gente tem uma situação onde a gente é exposto basicamente a uma série de contingências que vão simplesmente não ter uma consequência, né, mais rica, né, e a médio prazo. É muito com práticas que têm um reforçamento imediato. Por exemplo, você vai assistir TV, você vai ficar lá ouvindo a TV, assistindo a TV, na frente da TV um tempão, e isso, né, vai fazer que você sinta prazer naquele momento, né? Você vai ficar lá olhando, né? Você vai achar lá, já que você gosta de ver, né? Teoricamente, o sujeito que está lá assistindo, ele gosta de estar lá assistindo. Então, ele vai lá, tá vendo a TV, ouvindo a música que está passando na TV, ou então qualquer outra coisa, e vão se divertir, né? Vão ficar excitados com aquela situação, vão sentir prazer, mas os únicos comportamentos que vão ser reforçados nessas situações, que são extremamente comuns aqui no Ocidente, pelo menos, são olhar, ouvir e assistir. Você não enriquece o repertório comportamental, não vai fazer com que esse indivíduo explore outras contingências, mas simplesmente você vai ter um reforço imediato lá.
Aí o que há de errado com a vida no Ocidente não é que ela tem reforçadores demais, mas que os reforçadores não são contingentes aos tipos de comportamento que sustentam o indivíduo ou que promovem a sobrevivência da cultura ou da espécie, né? Então isso precisa ser refletido, já que no Ocidente essa é a cultura vigente, né? Bom, e pensando nesses três pontos que vão corroer o efeito fortalecedor do reforçamento na análise do comportamento do professor, né? E o texto ele vai alertar que para entender os comportamentos do professor ao ensinar, a gente precisa considerar ao mesmo tempo o indivíduo com uma história peculiar, né, individual, e também, ao mesmo tempo, como participante de uma cultura e que vai sofrer influência de todos aqueles parâmetros que a gente discutiu até agora, né? E observar as influências externas, os outros membros que atuam na educação, né, dentro da escola ou fora da escola, numa estrutura, né, de controle que vai além. Aqui no Brasil, além da escola, além da sala de aula, você tem toda a equipe administrativa, o diretor, você tem a Secretaria de Educação Municipal ou Estadual, né, em última instância você tem o MEC lá no governo federal, e as regras normalmente vêm de cima para baixo. O professor simplesmente vai agir, mas já a gente discute isso. E a influência das outras agências, como a agência governo, a agência religião, que muitas vezes, inclusive, atrapalham o andamento, né, do trabalho do professor em sala de aula. Por exemplo, eu, né, sou biólogo, vou dar aula de biologia, discutir evolução numa escola pública, muitas vezes, onde os alunos são, né, de matriz religiosa cristã, é um problema, né? Então, isso é, por exemplo, uma influência da agência religião na agência, né, educação, diretamente no trabalho do professor e no comportamento do professor. Tá bom? Pensando no comportamento do professor e naqueles parâmetros lá, o primeiro, alienação, né, a gente pode imaginar o trabalho do professor como um trabalho alienado também. Dá para fazer essa comparação e o texto traz essa ideia para a gente. O professor vai atuar como trabalhador expropriado do seu trabalho. Ele não vai ter necessariamente, não vai receber os estímulos do aluno para modelar o seu comportamento. O professor se comporta em função do controle exercido por outros participantes da agência educacional que não o aluno. Quando, por exemplo, o que o professor tem que fazer, né, a autonomia do professor em sala de aula, ela é cerceada, né, por diversas outras instâncias que estão além, né, do professor. Como, por exemplo, quando o diretor, a coordenação pedagógica, a coordenação disciplinar, ou então qualquer outro, né, indivíduo, qualquer outro membro da agência, ele vai determinar as atividades que o professor vai ter que fazer. Então, o professor perde a autonomia, e isso, pensando, né, num reforço, isso é ruim, porque quando o professor não decide o que ele vai fazer, quando você não decide o que vai fazer, quando eu não decido, quando eu estou simplesmente obedecendo a determinações que vieram, isso geralmente de certa forma, uma espécie de controle aversivo, porque quando eu não tenho a liberdade de escolher o que eu vou fazer, eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. E por ser coisas que eu não gosto, isso é, de certa forma, um controle aversivo, né? No trabalho do professor, muitas vezes as atividades, os conteúdos, os procedimentos, as avaliações não são decididas por ele próprio. Por exemplo, no estado de Goiás, a gente vê isso aí. Os professores, na hora de fazer o seu planejamento, eles simplesmente arrastam as coisas lá na página onde eles vão fazer os bloquinhos para montar lá. Está tudo pré-definido, o professor não tem essa autonomia. Isso, de certa forma, é ruim. Quando determinar também a maneira como o professor deve avaliar os seus alunos, os procedimentos que ele deve usar para ensinar, quais conteúdos ele deve ensinar. Então isso, quando o professor não tem autonomia para escolher, quando isso é uma decisão vinda de uma outra instância, de uma instância superior, isso é ruim, né? Isso vai fazer, muitas vezes, um controle aversivo no comportamento do professor e, consequentemente, como a gente estudou, isso vai fazer com que o professor ele deixa de assumir ele próprio essas responsabilidades e ele vai responder com fuga, com esquiva, né? Ele vai desenvolver um comportamento de esquiva dessa situação. E assim, a gente percebe que o comportamento do professor, muitas vezes, é de tentar fugir da obrigação dele, que é de dar aula, de ensinar, né? E ele vai tentar aí ficar livre, né, dessa tarefa de ensinar, e é claro, os alunos, ao mesmo tempo, eles vão querer, pelo menos, ficar livres da tarefa de aprender. Então, você vai criando um ciclo vicioso nessa situação, né? E aí o professor ele vai criar situações para tentar fugir do trabalho, né? Situações de esquiva. Muitas vezes essas situações elas se dão em função, né, dessas regras que estão estabelecidas pelo controle externo, e os professores eles vão buscar atividades ritualísticas, preparatórias para matar tempo, para comer tempo dentro de sala de aula. Por exemplo, ele vai gastar um tempão sempre lá, pegar o data show, montar, instalar isso em sala de aula, buscar papel. Muitas vezes ele sai, demora de sala de aula para voltar, isso propositalmente, né, nesse comportamento de fuga, de esquiva, da obrigação de dar aula, que ele vai tentar fugir disso, né, por conta de todas essas situações que eu comentei. E isso, é claro, implica na precariedade do repertório comportamental, porque o professor ele deveria
né, ser capaz de planejar, estabelecer essas contingências do ensino e tudo mais. Mas quando ele não é exposto a essas contingências, ele não consegue, né, agregar, ele não consegue incorporar esses comportamentos aí de planejador, né, de estabelecedor, de contingências do ensino, de avaliador, né, ele não consegue estabelecer isso porque ele não tem essas contingências para conseguir agregar esses comportamentos de maneira satisfatória no seu repertório. Beleza? Então, existe uma maneira para tentar, né, mudar isso? É claro que existe, porque idealmente a coisa não deveria funcionar assim. Idealmente o professor ele deveria ter essa autonomia, ele deveria ser capaz de lidar com isso, né, e o comportamento dele deveria ser moldado pelo comportamento de seus alunos, né, para que ele consiga, né, de maneira adequada exercer a atividade de ensino, e não moldado por contingências externas, mas isso, infelizmente, acontece e algumas mudanças, né, desses padrões são necessárias. E, para isso, né, o texto, né, esse capítulo finaliza, né, com a seguinte menção. Mudanças nesses padrões requerem a identificação e análise das condições ambientais que respondem pelo controle dos comportamentos dos agentes educacionais, em especial do professor. Beleza, a gente viu uma série já de fatores que estão aí tentando controlar o comportamento do professor e que não deveriam controlar. Pelo menos não necessariamente deveriam controlar todo o trabalho, né? Já que essas regras, como a gente conversou, essas instituições aí, essa maneira de controlar, ela é necessária para o funcionamento, mas quando isso extrapola, né, isso é muito ruim para o trabalho do professor. Uma vez identificados, a gente precisa planejar, né, sistematicamente as contingências que vão mudar, né, a forma com que o professor trabalha, né, que vão conseguir agregar um comportamento no repertório dele que seja adequado para a atividade que ele está exercendo. Beleza? E o planejamento sistemático de contingências que alterem de modo significativo e eficiente tais comportamentos do professor. Bom, era mais ou menos essas as ideias, né? Pensar o que está controlando o trabalho do professor, o que está modulando o trabalho do professor dentro, né, de sala de aula, que não os próprios alunos. Tem uma série de fatores que a gente, né, discutiu aqui, que estão fazendo isso com o trabalho do professor, que não necessariamente os seus alunos, que é o que deveria acontecer de uma maneira ideal. Então, para mudar, a gente precisa estabelecer contingências que vão alterar o modo com que os professores trabalham, né, vão alterar os comportamentos do professor. Mas esse planejamento sistemático de contingências, eles requerem, é claro, também o apoio de outras instâncias, porque da mesma forma que aquelas regras alheias, né, que vinham de demandas superiores, de instâncias superiores do professor, vão modular o comportamento dele, se não tiver um acordo, se não tiver, né, uma intenção política, né, se não tiver um projeto para que isso aconteça, para que o comportamento do professor não seja modulado dessa forma negativa, simplesmente para tentar fugir, ou então que tire a autonomia do professor, que ele vai ser um mero executor do trabalho. Precisa vir de uma política externa e para estabelecer essa política a gente sabe que tem uma série de complicações. Bom, basicamente era isso. Agradeço pela atenção de vocês e, bom, tchau, tchau.